Olá pessoal, muito boa tarde. Boa tarde para toda a América do Norte, América Central, alguns países ainda bom dia, Caribe também. Boa tarde para a América do Sul. Boa noite, Europa. Bom dia, Ásia e Oceania. Estou indo aqui fazer algumas coisinhas e eu estou usando isso daqui porque aquele AirPods, aquele aparelhinho branco da Apple, é bom de se usar, etc e tal. O áudio é magnífico. O negócio é que eu não gosto de ficar muito com aquilo no ouvido porque emite radiação. E o efeito dele prolongado no ouvido é como o efeito de um forno micro-ondas. E esse headphone aqui do Beats é muito legal. Ontem eu consegui fazer a live com esse headphone, que tem um microfone, e o áudio ficou muito legal. Falando nisso, eu vou procurar, nesse tempo que tem que colocar a gasolina aqui no carro e também comprar algumas coisinhas ali no Walmart. Eu vou procurar resumir as duas lives de ontem. A primeira muito problemática por causa da internet, estavam cortando a grama lá do condomínio, podando as árvores, e isso causou muita interferência. E a segunda eu fiz pelo telefone, usando esse headphone, e ficou legal. Eu vou procurar resumir mais de 3 horas, tempo total das duas lives, em alguns minutos. Primeiramente, se você ainda não assistiu as duas lives, você pode assistir esse resumo e depois dar uma olhadinha nas duas quando você tiver tempo, já que eu sei que é sabadão, muitas outras coisas e até mais interessantes a serem realizadas, né? Então, a seu tempo, você dá uma olhadinha. Mas, primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo começa com esse vídeo do projeto Avalon. Avalon. Alguns também falam Camelot, mas acho que o nome do canal é Projeto Avalon, em que o cara relata a presença física de um conhecido dele que participou de uma reunião com altos maçons lá no Reino Unido. Havia um total de 25 a 30 pessoas, vários políticos conhecidos do Reino Unido, o chefe da polícia, etc e tal. E tudo isso aqui foi revelado. Nosso informante participou de várias reuniões com maçons de alta patente. E, enquanto muitas dessas foram interessantes, elas eram rotineiras para os padrões da City de Londres. Eles estavam discutindo assuntos financeiros e assim por diante. E então, em junho de 2005, ele participou de outra reunião que ele pensou que seria rotineira, mas na verdade era algo bastante incomum. E ele percebeu que era incomum assim que chegou. Na verdade, em sua entrevista conosco, aquela da qual temos a transcrição, você verá que ele diz que sentiu que foi um acidente ele estar lá. Ele realmente não deveria estar lá. Ele não sabia o que estava acontecendo. Haviam cerca de 25 ou 30 pessoas lá, incluindo políticos importantes que a maioria das pessoas no Reino Unido reconheceriam pelo nome. O chefe de polícia estava lá, representantes da igreja, representantes do exército, 25 ou 30 pessoas. E enquanto ele ouvia essa história sobre o que estavam falando, era um plano
que havia sido feito há muito tempo. Estavam discutindo a implementação desse plano. Eles conversavam sobre como as coisas estavam indo, se estavam no caminho certo ou não. A primeira coisa que ele ouviu foi que estavam comentando que Israel não parecia estar se preparando para atacar o Irã tão cedo. Isso era um problema. Mesmo em junho de 2005, eles estavam aparentemente preocupados que o que estava planejado em algum tipo de cronograma não estava sendo executado conforme o previsto. E isso era um problema para eles. Eles estavam com pressa para tentar implementar essa sequência de eventos. Agora, o que ele descreveu é como seria essa sequência de eventos. Tudo começa com Israel atacando o Irã. Isso vai ser o começo do que é como a jogada de abertura no grande jogo de xadrez. O plano é que ou o Irã ou a China revidem depois que o Irã for atingido com uma arma nuclear. Nesse momento, haverá uma troca nuclear limitada no Oriente Médio, seguido por um cessar-fogo. Ele ouviu isso sendo planejado nesta reunião. Isso está sendo coreografado. É como o roteiro de um filme. Isto é exatamente o que se pretende que aconteça. A ideia é que, enquanto o mundo assiste a isso com horror, então eles exigirão de seus governos que existem controles rígidos sobre viagens, sobre comunicação, sobre pessoas que se encontram, sobre pessoas que protestam nas ruas. Eles querem ter certeza de que não há bombardeiros malucos em aviões, bombardeiros malucos nos shopping centers. Eles querem ter certeza. E por que as pessoas serão levadas pelo medo por isso? Elas irão solicitar, exigir e insistir em controles rígidos de seus governos que serão justificados. E é aí que você vai meio que ter a situação de lei marcial em todos os países ocidentais. E então ele disse, então a verdadeira guerra começa, algo que pode ser chamado de Terceira Guerra Mundial, mas uma troca nuclear bem mais séria. Perguntei se era só sobre redução populacional. Ele respondeu que sim, absolutamente. Nesta reunião, eles mencionaram algum número? E ele disse sim, eles mencionaram 50%. E há uma razão para eles estarem fazendo tudo isso. Há uma razão para a pressa. Ele tem certeza quanto pode estar de que as pessoas que estão no comando do mundo acreditam que vai haver o que ele chamou de evento geofísico, né? Um grande evento geofísico. Se houvesse uma emergência grande assim, algo que faria uma guerra parecer muito insignificante, o que ajudará a raça humana a sobreviver a isso, ou ajudará partes da raça humana a sobreviver a isso, é se já houver uma preparação para emergências em prática antes que isso aconteça. Nossa fonte sugere que a razão para todo esse cenário de Terceira Guerra Mundial é que, então, os governos ocidentais estarão em um estado de tal controle totalitário de sua própria população que estarão melhor equipados para se recuperar e reconstruir o novo mundo após uma catástrofe. E ele acha que é isso que está acontecendo. Muito bem, vocês viram aí que, segundo o que foi discutido nessa reunião, salvo engano em 2005, tudo começaria com o ataque de Israel ao Irã, que é a última nação a passar por um processo de mudança de regime. Lembrando que o general já retirado, né, da reserva Clark, em uma de suas visitas ao Pentágono, conversando com outros generais amigos e o pessoal da seção onde ele trabalhava, ele fala sobre o plano de 7 países, 7 nações em 5 anos. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Líbia, Sudão, a Síria,
Eu não vou lembrar agora os 7 países, mas o último era o Irã. Se você ainda não viu o vídeo, eu coloco aqui para você, esse vídeo aí. Eu sabia por quê? Porque tinha estado no Pentágono. Logo após o 11 de setembro, uns 10 dias depois, fui ao Pentágono e vi o secretário Rumsfeld e o vice-secretário Wolfowitz. Desci só para dizer olá a algumas pessoas do Estado-Maior Conjunto que tinham trabalhado para mim, e um dos generais chamou-me. Ele disse, senhor, tem que vir aqui, tem que vir falar comigo um segundo. Eu disse, você está muito ocupado. Ele disse, não, ele diz, já decidimos que vamos entrar em guerra com o Iraque. Isto foi por volta de 20 de setembro. Eu disse, vamos entrar em guerra com o Iraque? Por quê? Ele disse, não sei. Ele disse, acho que eles não sabem mais. Então eu perguntei, encontraram alguma informação que ligasse o Saddam à Al-Qaeda? Ele disse, não, diz ele, não há nada de novo nisso. Eles só tomaram a decisão de entrar em guerra com o Iraque. Ele disse, acho que é como se não soubéssemos o que fazer sobre os terroristas, mas temos um bom exército e podemos derrubar governos. E ele disse, acho que se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema parece um prego. Voltei a vê-lo semanas depois, já a bombardear o Afeganistão. Perguntei, ainda vamos para a guerra com o Iraque? Ele disse, é pior. Pegou num papel e disse, recebi isto do gabinete do secretário da Defesa hoje. É um memorando que descreve como vamos eliminar 7 países em 5 anos, começando pelo Iraque, depois Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e terminando no Irão. Eu perguntei, é confidencial? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, não me mostre isso. E encontrei-o há 1 ano e disse, lembra-se disso? Ele disse, senhor, eu não lhe mostrei esse memorando, não lhe mostrei. Pois bem, tá aí, esse vídeo, a Síria, começando com o Iraque, eles destruíram o Iraque, a Líbia, Síria, Sudão, Etiópia, ele falou aí, não lembro bem agora. Mas o último país a passar por um processo de mudança de regime, o Irã. Então vemos que o que está trending nas redes sociais, nas mídias oficiais, mídias alternativas, é justamente isso, o Irã, a mudança de regime. Então, recapitulando, há mais de 20 anos atrás, lá no Reino Unido, uma reunião de maçons que se mostraram preocupados porque Israel não estava se preparando para atacar o Irã. E aí, eles apressaram a agenda, todos temos visto, notado e sentido uma aceleração dessa agenda, e agora o Irã está no olho do furacão. Março de 2007 foi quando o general deu essa entrevista sobre o plano de atacar 7 nações em 5 anos. Levou mais de 5 anos, sendo a última nação a ser atacada o Irã. Vocês acham que isso é coincidência? Não, peraí. Realmente, vocês acreditam em coincidência? Tal coisa não existe, meus irmãos. É tudo planejado meticulosamente. Lembrando que na reunião do Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, 2024, janeiro de 2024, o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, disse o seguinte, que desde a assinatura do Acordo de Paris, que foi em 2015, até 2024, ou foi 2024 ou 2025, vamos arredondar para 10 anos, apenas e tão somente apenas 15% do que foi acordado da agenda havia sido posto em prática. E tudo tem que estar preparado para 2028, no máximo 2030.
Então agora estamos em 2025, segundo esse calendário gregoriano pagão. Razão pela qual eles estão acelerando desesperadamente, já que tem que ser cumpridos 85% restantes em 3 ou no máximo 5 anos. O que eles levaram 10 anos para cumprir 15%, agora eles têm de 3 a 5 anos para completar os 85%. Já expressei várias vezes a minha opinião que eu não creio que eles terão êxito em implantar toda a agenda. Porém, contudo, entretanto, todavia, esqueci do mas, grande parte dessa agenda sim será imposta. E para tanto, torna-se necessário a criação de um caos, e aí voltamos ao projeto Avalon, que Israel possivelmente irá fazer uso de armas nucleares contra o Irã. E aí fica a pergunta: será que esse uso de armas nucleares contra o Irã é o que causará a diáspora iraniana, conforme descrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, do versículo 34 em adiante? Porque está escrito que não haverá nação para onde os iranianos não fugirão. Ou seja, algo de muito terrível, algo de terrível, assombrosamente terrível, irá acontecer ao Irã para que os nativos fujam para as nações, mas no final eles voltarão. Lembrando que o Irã não será destruído, já que o Irã irá fazer parte da coalizão de Gog e Magog. Quem sim será destruído é a Síria, conforme descrito em Isaías 17, que Damasco, a capital, será transformada em um montão de ruínas. E para fechar com a cerejinha no bolo desse jogo de xadrez maçônico em 3D, ontem na segunda live, a live da noite, foi mostrado um documento vazado da Opção Sansão. Os inscritos no canal sabem muito bem o que isso significa. Ao falar Opção Sansão, se você que está vendo essa live não sabe, faça o seguinte: coloque a seguinte pergunta: o que é a Opção Sansão que o Gustavo comenta nesse vídeo? E alguém vai te responder. Então, foram mostrados documentos vazados por um israelense que deve estar revoltado com o governo, não aceita tudo o que está acontecendo, das cidades que seriam bombardeadas caso Israel entenda que a sua existência corre perigo. E está aí a parte da live onde isso é retratado. Isso do urânio brasileiro. O Brasil vai sofrer uma sanção como nunca antes. Para terminar, uma coisa que eu falei que ia anunciar, eu acabei esquecendo em uma das lives. Tá aqui, olha. Denunciante israelense libera documentos oficiais mostrando quem os sionistas irão atacar se perderem a guerra. Quando foi postado isso? 17 de junho de 2025, uma pessoa mandou para mim, não vou revelar o nome, até porque eu não pedi permissão, mas desde já eu agradeço muitíssimo. Então aqui diz o seguinte, olha, a postagem: a opção sanção de Israel revelada. Se Israel estiver perdendo a guerra, eles irão alvejar todos com armas nucleares. Olha as cidades: Los Angeles, New York, Colorado estão na lista também.
Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Tá aqui, ó. Eita, mano. No Irã, Teherã, que é a capital. Tem uma aqui que não dá para ver o nome. Mashhad, Fordow, Isfahan. E será lançado por submarino com o míssil Jericó 3. Síria, Damasco, que é a capital, Latakia, e outras aqui que não dá para ver. E isso pode ser lançado via avião. Rússia, Moscou, Kaliningrado e Sevastopol. Míssil Jericó 3, lançado por submarino. Estados Unidos, Washington DC, New York, Los Angeles, Colorado, na base subterrânea do NORAD, também lançado por submarino. Destinos europeus: Londres, sede da OTAN em Bruxelas, Paris e Berlim. Aí, aqui ó, Samsung's Choice, Main Destinations, ou seja, a opção Samsung, os principais destinos. Deixa eu voltar aqui. Diz aqui, ó. Aqui está uma ampliação do documento, mostrando quais cidades serão bombardeadas e qual míssil será usado e quão grande será a bomba nuclear. Aqui, cidades e bases militares selecionadas para destruição total. Washington DC, lançado por submarino, o míssil Jericó 3, de 200 a 400 quilotons. Nova York, Los Angeles e Colorado, a base subterrânea do NORAD. Sede da NATO ou OTAN em Bruxelas. Mesmo sublançamento, míssil Jericó de 200 a 400 quilotons. Paris e Berlim. Pequim, na China. Xangai e Guangzhou. Moscou, Kaliningrado e Sevastopol. Teherã, Damasco, na Síria. Tá tudo aqui, pessoal. Esta é a opção Samsung. Tá aqui, ó. E foi daqui que foi tirado o documento. Olha só. Acho que aqui dá para ver melhor, ó. Aí eu pergunto, voltando a Jeremias 49, que o povo iraniano passará por uma diáspora. Será esse o motivo? Porque está aqui, ó, Irã, Teherã, Mashhad, Natanz, Fordow, Isfahan e Tabriz, lançado por submarino, míssil Jericó 3 de 100 a 400 quilotons. O que vocês acham? Coloque aí. Caramba. E foi um... Como é que está escrito aqui? Israeli whistleblower. O cara jogou no ventilador essa bosta, mano. Tem aqui, ó, Gaza, no Líbano também, Beirut, Bekaa e Sidom e Tiro. Gaza, Egito, no Cairo, Assuan, Dan e Alexandria. Meu irmão. Aí tá dando para ver, né?
Isso é cortina de fumaça. Olha, pode até ser. Eu não duvido. Mas que Israel tem a opção sanção, tem. Ai, como tem, meu amigo. Isso aí a gente não pode negar, não. Israel tem essa opção sanção. Já foi mostrada aqui no canal. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Gustavo, e os de Brasília? Pois é, né? Brasília não aparece. Gabriel Oliveira, militares não brincam em serviço. Eu que não duvido. Que a Juliana comentou aí. Aí Gaza é varrida do mapa. A minha pergunta é, vamos lá, vamos fazer um brainstorm aqui. Jeremias 49, versículo 34 e adiante, fala que haverá uma diáspora iraniana. Será por esse motivo? O que vocês acham? Nitro-Sam, para mim, narrativa do medo. O Clube Charme aí. Mas Israel ataca o próprio aliado, não entendi. É isso mesmo? Olha, não são todos os militares que são pró-Israel, não. Há aqueles que estão criticando abertamente, dizendo que Israel é o pior aliado dos Estados Unidos. Eles já bombardearam como se diz? Um navio americano, o USS Liberty. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse link que estão pedindo. Vou entrar aqui para compartilhar. Vou jogar aí no chat, pessoal. Eita, como se diz? Pronto. Vou compartilhar aí com vocês, ó. Tá aí, ó. Esse é de onde o site principal foi revelado com os nomes das cidades. Tá aí, ó, compartilhado já. Deixa eu botar mais algumas vezes aqui. Pronto. Vamos voltar lá para... Peraí. Onde é que eu abri? Aqui. Deixa eu ler mais um pouquinho. Sobre isso aqui. Este tem sido o de longa data da opção sanção. Se eles estão se aproximando da realidade de perder uma guerra e o governo sionista / israelense, eu estou lendo aqui, ó, deixa eu até aumentar um pouquinho a letra, está aqui. E o governo sionista / israelense entra em colapso, eles vão planejar atacar o resto do mundo como um último esforço para destruir aqueles que não seriam subordinados a obedecer suas ordens. É demoníaco e incrivelmente mau. Isso é típico de uma liderança sociopata, que está tão esgotada em matar os inocentes, que eles vão cometer suicídio nacional e levar o mundo para baixo com eles, se eles puderem continuar sua matança brutal. Tá aí. Uma vez de posse desse material, eu peço encarecidamente, não é porque agora o YouTube me convidou a aplicar para o canal tornar-se monetizado, como aconteceu,
Mas eu não vou colocar super chat, não vou criar aquela comunidade para as pessoas pagarem por mês, nada disso. Se monetizar, se der alguma coisa, vai dar pela rodagem dos vídeos. Mas eu não estou pedindo, eu não vou pedir para você compartilhar a fim de que isso aconteça e eu receba alguma coisa, não. Mas para que outras pessoas, e tem muita gente que não sabe disso, que de uma forma resumida foi apresentada aqui nesse vídeo. Então, se você tem um canal e quiser utilizar esse material, os vídeos que foram colocados aí, pode utilizar, fique à vontade. Publicamente, eu dou a permissão para que você ou vocês, no plural, possam fazer uso desse material, porque o intuito é a divulgação da verdade. E leia Isaías 17, Jeremias 49, do versículo 34 em adiante, compare com o que foi dito nessa reunião maçônica em 2005, lá no Reino Unido, com também esse plano de 7 nações em 5 anos, e o finalzinho da cereja, ainda que você não saiba a fundo, deixe aqui a sua pergunta e alguém vai te responder, principalmente as pessoas que têm acompanhado as transmissões, têm condições de responder e tirar essa sua dúvida. O que é a opção sanção? E os documentos foram vazados mostrando as cidades. Até na China, Rússia, Irã, Estados Unidos, Alemanha, a sede da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, e por aí vai. Eu sou o Gustavo e mais uma vez, it was a great pleasure to create this video with lots and lots of information for your delight, and share this video in order for the other people to take notice about what is going to happen. Muito obrigado. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Ciao. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles.